Bem-vindos a esta celebração. Prosseguimos hoje a nossa caminhada da novena em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Celebrar a Eucaristia é recordar que Deus caminha sempre conosco, mesmo nas pequenas coisas do cotidiano. Maria, mulher da escuta e do silêncio, ensina-nos a acolher a presença de Deus e a reconhecer os seus sinais na história. Que esta celebração nos fortaleça na vivência da fé, ajudando-nos a perceber que, unidos em comunidade, somos chamados a ser sinal do amor de Cristo no meio do mundo. Trazemos hoje ao nosso coração Delmina Teixeira de Melo, António Pedrosa de Melo, pais, irmãos e sogros de Rosa da Cruz Ferreira, Ação de Graças a São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia e São José, Manuel Jardim dos Santos, Maria Barros Correia, Manuel Fernandes. De pé cantamos. A esperança de mão nas mãos e um só coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que pela ação do Espírito Santo nos alegra com a sua paz, estejam sempre convosco. De coração humilde e contrito, queremos hoje celebrar o segundo dia da nossa novena. Tomamos consciência dos nossos pecados e voltemo-nos para Deus, que é santo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Deus, Pai das misericórdias, cujo Filho unigênito, pregado na cruz, nos deu a sua própria mãe, a Virgem Santa Maria, como nossa mãe, fazei que a Igreja, assistida pelo seu amor materno, exulte com o número e a santidade dos seus filhos e reúna numa só família todos os povos da terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és a honra
gratia plena, benedicta tu in mulieribus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, em janeiro de 2014, uma cineasta chamada Sara Rosic estreava no Egito uma célebre curta-metragem em que, em apenas 4 minutos, ela conta-nos uma história rápida na duração, mas muito profunda na mensagem que ela nos transmite. E o que é que narra esta história? É a história de uma criança pobre que todos os dias está numa estação de comboios na Índia a pedir dinheiro para sobreviver. Certo dia, chega àquela estação um pai rico que tinha um filho da mesma idade daquela criança e que trazia uns sapatos novos e brilhantes. E toda a gente olhava e maravilhava-se com aqueles sapatos realmente quase únicos e exclusivos. Nisto, ouve-se o barulho do comboio a chegar e, como sabemos, na Índia os comboios andam sempre sobrelotados. E acontece que naquela confusão habitual que se instala, todos começam a empurrar-se uns aos outros para entrar dentro das carruagens. E é nesse momento em que, ao tentarem entrar na carruagem, alguém, sem querer, calca um dos sapatos desta criança rica, que por causa da confusão acaba por entrar dentro da carruagem do comboio apenas calçado com um sapato. Ao ver aquilo, aquela criança pobre que todos os dias estava ali a pedir dinheiro, corre a apanhar o sapato do miúdo rico, que ficou no chão fora da carruagem, e vai a correr atrás do comboio, que já começa a andar, para devolver o sapato ao menino rico. Porém, a locomotiva começa a ganhar mais velocidade e, vendo que já não conseguia chegar ao menino rico, ele então atira o sapato para a janela a ver se o menino rico conseguia apanhar o seu sapato. Contudo, o menino rico não consegue apanhar o seu sapato e o sapato fica ali no chão. E o que é que acontece a seguir? O menino rico tira o sapato, o outro sapato que tinha consigo, atira-o para fora da janela para que aquela criança pobre pudesse ficar com os 2 sapatos novos e belos. Ora, partindo desta história, que se ontem nós meditávamos na virtude da fé com aqueles sapatos de cerimónia, estes sapatos rotos, não se vê bem que estão rotos, mas estão mesmo rotos, que eu confirmo aqui à beira deles, estes sapatos rotos, típicos das pessoas mais necessitadas, mais pobres, mais carentes, relembram-nos uma das outras palavras fundamentais do cristianismo, que é a caridade. E como nós sabemos, se aquela fé não se traduz em caridade, é uma fé morta, é uma fé que perde a sua essência. Ora, associada à caridade, está ligada a uma outra palavra umbilicalmente, que é a pobreza. A caridade não é outra coisa senão
a resposta à pobreza ou contra a pobreza, que depois pode assumir muitas formas. Recordamos que o Papa Francisco, em 2016, chegou mesmo a criar o Dia Mundial dos Pobres, para que o mundo não se esqueça que os pobres são também uma missão prioritária para todos nós. Mas por que é que a Igreja tem este carisma quase exclusivo, ou quase que a distingue das outras instituições, de dar a prioridade aos pobres na sua missão? E a resposta é fácil: porque os pobres ocupam um lugar especial no coração de Deus. Diz-nos o Salmo 34 que, quando nós todos rezamos, se um de nós que é pobre reza a Deus, Deus é como se atendesse mais rápido aquela oração, porque Deus tem um carinho especial e prioritário pelos pobres que nos fala esta Sagrada Escritura. Mas para melhor percebermos isto, nós temos de perceber, mas o que é ser pobre? Na Sagrada Escritura, que é onde vamos buscar a nossa identidade e definição cristã, são usadas muitas palavras diferentes para descrever ou o pobre ou a pobreza, mas sinteticamente o ser pobre significa isto na Sagrada Escritura: um estado de inferioridade social por causa de uma insuficiência económica, física ou psiquiátrica, que torna a pessoa frágil, dependente da ajuda dos outros e muitas vezes colocada à margem da sociedade, pelo que o pobre exprime muitos outros significados, como os oprimidos, os humilhados, os necessitados, em certo sentido até os próprios doentes. E perante este cenário, é curioso que no Antigo Testamento, Deus, nas leis que dava ao povo de Israel, decretava algumas leis para proteger os pobres. Desde que os pobres têm o direito a ser defendidos e o direito a comer. Há uma outra passagem que Deus diz uma coisa muito curiosa, é mais ou menos assim. Deus diz isto aos lavradores: olha lá, ides cultivar não apenas o campo, mas ides cultivar também as bordas do campo e as moutas, e estáis proibidos de colher o fruto que nascer dali, porque só vais colher o fruto do campo para ti. O que nascer nas bordas e nas moutas, deixa estar ali, porque eu sou um Deus bom e faço crescer aí também o fruto, para que depois os mais pobres e necessitados possam ir buscar alimento que lhes falta para a sua vida. Noutras passagens, é curioso também que os profetas, também na sua missão profética, denunciam muitas vezes o sistema político da época, ou porque oprimem os mais pobres e não são capazes de cuidar dos pobres, ou porque criticam os ricos que roubam aos mais pobres, e também alertam para certas leis que parece que só favorecem os ricos e se esquecem de promover e defender os mais necessitados. Em sentido contrário, nos livros sapienciais também se chama a atenção e puxa as orelhas aos pobres e diz: também não é justo que um pobre seja pobre porque quer ser pobre, ou por preguiça, ou por um excesso de prazer. E chega mesmo a dizer que quem tem compaixão pelos pobres possui um ato de sabedoria. Ser sábio não é apenas ter um alto QI, mas é também a capacidade de, no teu dia-a-dia, ajudar os que mais necessitam. E depois chegamos à grande figura de Jesus. Dizia São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, que o próprio Jesus, e embora fez-se pobre, para estar solidário com todos nós. Nós já sabemos que Jesus, quando nasceu, não nasceu num hotel, mas nasceu num presépio entre os animais. Quando ele foi apresentado no templo, os seus pais pagaram a oferta das 2 pombas, uma vez que não tinham possibilidade de pagar a oferta estipulada, que eram 2 cordeiros. E como sabemos, Jesus cresceu num lar simples, de trabalhadores, onde também ele teve de trabalhar para contribuir para a sua própria sobrevivência. Depois, na vida pública, o tema da pobreza está quase em toda a vida de Jesus. Nós sabíamos que ele autoafirma-se como aquele que veio anunciar a boa nova aos pobres, e ele disse que no reino de Deus os pobres vão ser felizes, e ele levou uma vida pobre e foi ao encontro dos pobres e os mais necessitados,
Ele ensinou até a multidão a partilhar com os mais pobres, nesse que é um dos grandes segredos do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ele desafiou aqueles fariseus a, quando convidas alguém para comer, não convides os ricos, os que podem retribuir, mas tenha coragem de convidar os pobres e os que não podem estar no teu patamar. Depois, naquela parábola famosa do homem rico, alertou-nos para termos cuidado nessa história de Lázaro e do homem rico, porque depois no fim da vida as coisas podem inverter os seus papéis. E depois chegamos à grande parábola do bom samaritano. É que nós percebemos porque é que a igreja precisa de dinheiro. Entre muitas coisas, a igreja também precisa de dinheiro para promover a caridade. Se o bom samaritano não tivesse dinheiro, ele não conseguiria ajudar de modo tão completo aquela pessoa que estava ali, ferida, no meio da estrada. E com isto, Jesus dá-nos assim dois grandes significados à pobreza enquanto estilo de vida. O primeiro é um sentido social, em que nós temos de ter esta atenção aos pobres das nossas ruas, das nossas comunidades, mediante os gestos de caridade que podemos operar, pois Deus faz muitos milagres. Mas se nós ajudar Deus a fazer esses milagres, se emprestarmos a Deus as nossas mãos, esse milagre pode acontecer muito mais rápido. E em segundo, a pobreza como um sentido espiritual, isto é, de levarmos uma vida normal, sem vaidade, sem exuberância extrema. Obviamente que isso também não significa viver na miséria desumana, porque miséria e pobreza são coisas diferentes. Mas é, sobretudo, uma coisa fundamental para metermos isto na cabeça. Impedir que seja o dinheiro a mandar em ti. E a propósito, numa sociedade cada vez mais capitalista, onde o dinheiro tende a tornar-se um valor absoluto e a relativizar tudo o resto, é curioso que numa entrevista há uns tempos atrás, um dos maiores filósofos do nosso tempo, um italiano chamado Giorgio Agamben, reformulava uma frase famosa de um outro filósofo chamado Nietzsche. Ele mais ou menos dizia que Deus morreu, e este filósofo italiano dizia assim: não, Deus não morreu, Deus tornou-se no dinheiro. E a propósito desta relação entre Deus e o dinheiro, gostaria de citar um autor italiano que, de um modo muito engraçado, mas de um modo muito profundo e uma verdade muito séria, dizia numa conferência em Itália que hoje as pessoas têm tendência a adorar mais o dinheiro que a Deus, não porque o dinheiro ocupou o lugar de Deus, mas porque o dinheiro assumiu as características que eram próprias de Deus. E nesta confusão, em que o dinheiro assumiu aquelas características que só pertenciam a Deus, nós entramos em confusão e, sem sabermos, adoramos mais o dinheiro que a Deus. E quais eram essas 4 características que ele dizia? A primeira, diz ele, hoje o dinheiro, tal como Deus, é cada vez mais invisível. Hoje é raro ver-se o dinheiro vivo, as notas e as moedas, porque hoje já pagamos tudo por cartão multibanco, tudo online. Aliás, o dinheiro que resta, nós levamos aquele dinheiro guardado e escondido nas nossas carteiras e nas nossas bolsas. Aliás, dizia ele, nós hoje entramos com o mesmo respeito numa igreja como na agência do banco. E falamos em segredo, tanto ao gestor da conta como a um padre, ali em segredo para ninguém ouvir, porque é a nossa vida que está em jogo. A segunda característica, dizia ele, é que o dinheiro, porque é invisível, cada vez mais, sempre que o dinheiro aparece ocasionalmente no chão, numa mesa, no bolso das calças, no autocarro, nós vemos aquela aparição como um milagre. Epá, apareceu aqui dinheiro. Este é um milagre de Deus que veio alegrar a nossa vida. A terceira característica, dizia ele, o dinheiro, tal como Deus, também é representado por alguns objetos sagrados para nós. Objetos que não são dinheiro, mas que representam dinheiro e dos quais nós damos muita devoção, que é o cheque, a caderneta dos extratos, o cartão multibanco, entre tantos outros.
E por último, dizia ele, se Deus nos promete um paraíso na vida eterna, nós com o dinheiro sonhamos ter um paraíso fiscal. Aquele paraíso onde recebemos juros puros sem ter de pagar taxas nem taxinhas ao Estado. E diante disto, desta confusão que nós fazemos entre adorar mais ao dinheiro ou a Deus, porque o dinheiro assumiu as características de Deus, recordamos aquelas palavras de Jesus quando dizia: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E ensinava-nos Jesus aquela contemplação de olharmos para as aves do céu e os lírios do campo. No fundo era aprendermos a saber a providência de Deus, de um Deus que há sempre ter cuidado por nós, de nos proteger, de nos amar, como se cantava no Salmo de hoje. Porque, meus amigos, quando o dinheiro se torna o Deus da nossa vida, ele acaba por destruir a nossa relação com os outros. Porque o mais importante já não é o valor da pessoa, mas é o saldo bancário que nós temos na nossa conta. Mas por que é que a caridade, tocando o tema de hoje, enquanto forma de combater a pobreza, é também um ato de fé? Antes de mais, porque o próprio nome de Deus indica isso. No livro do Êxodo diz que Deus é misericordioso, e na primeira carta a São João, como já vimos ontem, Deus chama-se, ou Deus é amor, Deus é a caridade. E daí, por isso é que nascem aquelas famosas 14 obras de misericórdia, que nós já sabemos de cor, porque tivemos grandes e santas catequistas, e porque quando nós lemos a primeira carta a São João, ele deixa-nos este aviso muito claro, que é: de que é que te adianta tu andares a dizer que amas a Deus se não amas o teu irmão? Porque quem não ama o irmão que vê, jamais pode amar o Deus que não vê. E no fim da vida, como sabemos do Evangelho, o Senhor vai nos julgar por isso. Quando Ele nos perguntar: eu tive sede e tu não me deste de beber, eu era peregrino e tu não me acolheste, eu estava nu e tu não me vestiste, estava doente e tu não me foste visitar, estive preso e tu não foste ter comigo. A propósito, segundo uma tradição da piedade popular italiana, diz que quando tu morreres e estiveres diante de Deus no julgamento final, Deus só te vai dizer uma coisa. Eu repito, segundo uma tradição da piedade popular italiana, diz que quando tu morreres e estiveres diante de Deus no julgamento final, Deus só te vai dizer uma coisa, que é: mostra-me as tuas mãos. E Deus vai olhar para as tuas mãos, porque as tuas mãos narram a biografia da tua vida. E Deus vai olhar para as tuas mãos, e se Deus vir umas mãos purinhas, limpinhas, perfeitinhas, então esquece, já estás condenado ao inferno. Mas se Deus vir umas mãos sujas, feridas, cicatrizadas, calejadas, de tantas boas obras que fizeste pelos outros, então podes ter certeza que já tens a via verde para o paraíso. Para terminar, e olhando agora para Maria, a Senhora da Ajuda, a mulher que no Evangelho recebe aquela missão de acolher o seu filho, o discípulo amado de Jesus, ela é também para nós esta escola da caridade, pois, só a título de exemplo, quando nós escutamos o Magnificat, aquela oração de Maria, ela diz que Deus é capaz de aos famintos encher de bens e aos ricos despedir de mãos vazias. E por esta razão, a nossa vida cristã deve se distinguir das outras vidas, porque é uma vida que não ignora os pobres, que promove esta caridade, porque Deus não quer que haja pobreza no seu reino, pelo que nós devemos combater a pobreza, mas mantendo-nos pobres. Ou seja, a pobreza é esta grande virtude evangélica que a caridade interligada nos chama a viver. E porquê? Porque, meus amigos, nós devemos de aprender a valorizar aquilo que o dinheiro não consegue comprar.
Porque o dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar um relógio, mas não compra o tempo. O dinheiro pode comprar um livro, mas não compra o conhecimento. O dinheiro pode comprar um cargo, mas não compra o respeito. O dinheiro pode comprar remédios, mas não compra a saúde. O dinheiro pode comprar sangue, mas não compra a vida. O dinheiro pode comprar uma pessoa, mas não compra o amor. O dinheiro pode até comprar um padre, mas não compra a salvação. Por fim, deixo estas breves 4 perguntas para meditarmos na nossa vida espiritual. Em primeiro, quantas vezes o dinheiro já foi motivo para eu me chatear com os meus irmãos e os meus amigos? Em segundo, das 14 obras de misericórdia, qual é aquela que eu pratico menos? Em terceiro, quando vejo uma pessoa com estes sapatos rotos, sou capaz de a ajudar partilhando o pouco ou muito que eu tenho? E por último, como é que estão as tuas mãos? Limpas por causa do egoísmo ou sujas por causa da caridade? Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai, amor todo-poderoso, e por intercessão da gloriosa Virgem Santa Maria, invoquemos a divina misericórdia, dizendo com fé e esperança: interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê a luz nova aos novos filhos, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo, no mundo inteiro, cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram, para que os adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia
aos filhos que vos amam e suplicam, e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, amor todo-poderoso. Receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, por toda a sua Santa Igreja. Recebei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento de salvação, pelo qual nos confiemos mais fervorosamente ao amor da Virgem Santa Maria, Mãe da Igreja, e colaboremos com maior diligência na obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e exaltar a vossa infinita bondade, na celebração da memória da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu toda a humanidade como seus filhos, pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja, ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da Pátria Celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tede misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos muito amados do Pai, ousamos rezar, cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo.
no ser formaste nossa existência. Do pó da terra moldaste o frágil corpo, com o sopro da tua palavra nos deste a vida. Enquanto houver em mim um sopro de vida, um sopro de vida. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos destes o penhor da redenção e da vida, fazei que a vossa Igreja, com o auxílio materno da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, Mãe de imenso poder, leve a todos os povos o anúncio do Evangelho e renove a face da terra com os dons do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A cada intercessão digamos Amém. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte, a proteção da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, pela qual recebestes o Autor da vida. Amém. A todos vós que aqui hoje devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. A bênção de Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e a todos o Senhor vos acompanhe.